Boa noite, que bom que vocês vieram aqui. Essa noite nós não vamos necessitar da apresentação de slides, porque eu não vou ter muitos dados, digamos assim, históricos, mas vou ter bastante dados bíblicos para vocês. Eu agradeço a você que está vindo todas as noites. Você tem aí se esforçado para estudar, e mesmo que você não tenha vindo todas as noites, não tem problema. Eu agradeço porque você veio algumas noites, está se esforçando para estudar a Bíblia conosco. Na primeira noite, nós aprendemos sobre evidências da existência de Deus. Vimos que na Bíblia e fora da Bíblia, nós temos evidências de sobra para a existência de Deus. Na segunda noite, na segunda quarta-feira, vimos evidências de que a Bíblia que nós temos em mãos é a mesma que saiu das mãos dos profetas, ou seja, quem diz que a Bíblia sofreu adulterações e não sei mais o que, não sabe o que está dizendo, na verdade. E na última quarta, nós aprendemos sobre o seguinte: todos os caminhos conduzem a Deus. Nós vimos que, de acordo com Cristo, mesmo que em todas as religiões existam verdades, só existe uma verdade absoluta, e é no cristianismo, é na pessoa de Cristo. E em João 14,6, quando ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não abre espaço para o budismo, para o hinduísmo, para o maometanismo, para o espiritismo. Ele é muito radical. Nós aprendemos, inclusive, que assim como nem todos os caminhos conduzem a São Paulo, nem todos os caminhos conduzem a Deus. Então, isso é uma conversa furada também, à luz do texto bíblico. Hoje nós vamos avaliar um outro assunto muito interessante. É verdade que na volta de Cristo, muitos serão deixados para trás. Imagine que você está fazendo uma viagem. Por exemplo, você encontrou uma promoção aérea e você decidiu fazer uma viagem aos Estados Unidos, um lugar que o pastor Ezequias e eu quase não gostamos de ir, né? Se a gente pudesse, a gente morava mais lá do que aqui. Porque nós somos alguns dos poucos homens que gostam de ver vitrine e loja, e a gente gosta demais daquele lugar. Quando a gente tem uma oportunidadezinha de ir uma vez ou outra, a gente vai. Então imagine que você encontrou uma promoção aérea e você foi para os Estados Unidos, e de repente você está no avião e você nota que o passageiro que estava do seu lado desapareceu e que só restaram-se as roupas dele. De repente você olha para o lado direito e alguns passageiros que estavam conversando do lado direito, você percebe também que a roupa, a jaqueta ficou dobradinha, ficou direitinho em cima do banco e a pessoa não está mais. E de repente o avião começa a cair e você tem informação de que o piloto e o copiloto também não se encontram mais. E aí você entra num desespero e você não sabe o que vai fazer. É isso que ensina a doutrina do arrebatamento secreto. Se você assistiu ou leu sobre o filme Deixados para Trás, é exatamente isso que o arrebatamento secreto ensina. A doutrina do arrebatamento secreto é uma crença de que quando Cristo voltar, na verdade, ele não vai vir em glória e majestade na segunda vez. Ele primeiro arrebata secretamente a igreja, antes da chamada grande tribulação, depois passam-se um período de 7 anos, e aí sim ele volta em glória e majestade. Agora, por incrível que pareça, mesmo que a grande maioria dos irmãos evangélicos creiam nessa doutrina chamada arrebatamento secreto, de que muitos na volta de Cristo serão deixados para trás, eu vou lhe demonstrar hoje que essa doutrina não é bíblica. Vou lhe demonstrar uma outra coisa, que essa doutrina é perigosa e vai deixar todas as pessoas que crerem nela despreparadas para a salvação. Eu quero também responder para você uma pergunta. A Bíblia, quando afirma que alguns serão deixados para trás, eles serão deixados vivos ou mortos? Outro ponto, como explicarmos, por exemplo, aquele texto de Lucas 17 que diz que quando Cristo voltar, alguns serão tomados e outros serão deixados.
É fundamental que você entenda a forma correta como Cristo vai vir, porque na sua última participação na Bíblia, Cristo falou sobre a segunda vinda dele. Se a última participação de Cristo na Bíblia, as últimas palavras dele foram sobre a sua segunda vinda, isso significa que esse é um assunto muito importante. E que se obviamente é um assunto muito importante, não é de admirarmos que o diabo atue poderosamente para levar as pessoas a crerem numa forma, num tipo de volta de Cristo que nada tem a ver com o texto bíblico. Em Apocalipse 22:20, quando Cristo encerra a sua participação na Bíblia, quando ele diz as suas últimas palavras na Bíblia, ele diz assim: sim, eu venho em breve, ou em algumas traduções, certamente venho sem demora. Então eu queria que você atentasse para um fato, você que está aqui essa noite, você também que nos acompanha pela internet e também pela rádio, assim. Se Cristo encerra a sua participação na Bíblia, falando da sua volta, isso significa que é um assunto muito importante. E que você não pode ser enganado ou ser mal informado a respeito desse assunto, se você quiser ser salvo, se você quiser estar preparado para a volta de Cristo. Você sabia que aproximadamente 2.500 textos bíblicos falam tanto do dia do juízo final quanto da segunda vinda de Cristo? A segunda vinda de Cristo, ela é o clímax do plano de salvação e da história do mundo. Na cruz, Cristo proveu o perdão dos nossos pecados. Mas na cruz, ele ainda não completou todo o processo da salvação. Ele vai completar todo o processo da salvação quando se cumprir 1 Coríntios 15, 55, que diz que tragada foi a morte pela vitória. Quando ele voltar e acabar com a morte, aí todo o processo de salvação é concluído. Mas você precisa entender a maneira como ele vai voltar. Porque se você aguarda-o de uma maneira errada, como que você vai estar preparado para a volta dele? Então eu quero ler alguns textos bíblicos com você nessa noite, para nós vermos como que será a volta de Cristo e como que você pode perceber que por mais que muitos irmãos evangélicos sejam sinceros em crerem no arrebatamento secreto, eles estão grandemente equivocados e você e eu precisamos fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Eu queria começar lendo com você o que está aqui em João capítulo 14, versos 1 a 3. Em João 14, 1 a 3, Cristo disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, vós credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não, porventura, eu vos teria dito, que ia preparar-vos o lugar onde ficareis. Quando tiver ido prepará-lo para vós, voltarei e vos tomarei comigo, de tal sorte que lá onde eu estiver, também vós estejais. Eu estou lendo aqui na tradução ecumênica da Bíblia. Nessa tradução você percebe que Cristo diz claramente que quando ele fosse para o céu, ele prepararia um lugar, moradas para todos aqueles que o amam, porque Cristo salva amigos. Nenhum amigo de Cristo vai se perder. Alguém aqui é inimigo de Cristo? Levante sua mão para eu conhecer. Nenhum. Então, se você for um amigo de Cristo e você disser um sim para Jesus, a cada noite nós estamos convidando você a dizer um sim para as verdades de Cristo e para Cristo. Tanto o pastor Gilson Brito quanto eu estamos convidando a você a dizer um sim. Por quê?
Porque ao dizer sim para uma verdade bíblica e para Cristo, você está sendo um amigo de Cristo. E como nenhum amigo de Cristo vai perder a salvação, você vai garantir a sua salvação. Se você continuar dizendo sim para Jesus. E ele diz aqui em João 14, 1 a 3, que onde ele estivesse, os filhos dele também estariam. Ele diz assim, vou preparar-vos lugar onde ficareis. E aí no verso 3, voltarei e vos tomarei comigo, de tal sorte que lá onde eu estiver, também vós estejais. Aonde Cristo está hoje? No céu. Então isso significa que a crença de outros amigos, irmãos que respeitamos muito, as testemunhas de Jeová, a crença de que Cristo já se encontra presente aqui neste mundo, espiritualmente, desde 1914, é uma crença antibíblica também. Porque ele diz que ele voltaria e nos levaria para o lugar aonde ele está. Ele não está na terra ainda. Ele está onde? No céu. Então, antes de nós morarmos aqui na terra restaurada, que a Bíblia promete isso, primeiro nós vamos passar um período no céu. Tá ok? Então, a volta de Cristo é um momento, queridos, em que ele finaliza, concretiza o seu plano de salvação. Eu pergunto para você uma coisa. Você crê ou não que ele veio pela primeira vez neste mundo? Você acha que ainda existe alguma dúvida de que o Cristo histórico existiu? Não, não tem dúvida mais quanto a isso. Você vai perceber que até historiadores ateus e agnósticos creem que Cristo existiu. Eles não creem nele como divino, como meio de salvação, mas eles creem que ele existiu. Agora, queridos, se você e eu cremos que Cristo disse a verdade a respeito de quem ele era, ele disse que era Deus, ele disse que era o Salvador e o único caminho que conduz a Deus, e ele disse que voltaria pela segunda vez. Se nós cremos, se Cristo é de confiança para nós, nós não temos dúvidas de que a primeira vinda dele é a garantia de que vai ter a segunda. E por quê? Não teria lógica em ele vir morrer na cruz por nossos pecados e depois não concretizar o plano de salvação nos dando a eternidade. Ele teria vindo só para dar um passeio aqui. E Deus não estava brincando, Deus não estava se divertindo neste mundo. Ele veio pela primeira vez, todas as profecias messiânicas sobre ele se cumpriram nele, então pode ter certeza que isso é garantia de que ele vai vir pela segunda vez. E é muito importante que você perceba que ao ele vir pela segunda vez, ele não vai arrebatar ninguém secretamente para o céu. O único texto na Bíblia em que fala de arrebatamento, você percebe que quando há esse termo ser arrebatado, não existe nada de secreto no contexto. Nada. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Você que é um irmão evangélico que está acompanhando este programa, essa transmissão, não fique triste por eu estar lhe explicando isso. Eu não estou aqui questionando a sua sinceridade e amor por Cristo. Não, de forma alguma. Eu não tenho dúvida. Eu sou da mesma opinião de Ellen White. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 449, ela faz uma pergunta e ela mesma dá a resposta. Onde estão a maioria dos filhos de Deus hoje? No mundo protestante. Não é aqui dentro. Então eu não estou questionando a sua sinceridade e amor a Jesus. O que eu quero fazer é abrir os seus olhos para que você abandone essa doutrina do arrebatamento secreto, porque ela vai despreparar você para a segunda vinda. Depois eu vou explicar um pouquinho mais do porquê. Quando você lê esse texto, de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, você vê aqui a palavra arrebatamento sendo usada. Agora, perceba como a simples leitura do texto nos mostra que esse arrebatamento que ocorre por ocasião da volta de Cristo não tem nada de secreto nele.
Porque o Senhor, em pessoa, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao toque da... Existe trombeta secreta? Vai avaliando os dados. Ao toque da trombeta de Deus, descerá do céu. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É possível existir uma ressurreição secreta com tantas pessoas mortas? Avalie os dados. Em seguida, nós, os que tivermos ficado, seremos arrebatados com eles sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, confortai-vos uns aos outros com estas palavras ou com este ensinamento. Você percebe realmente a Bíblia ensinando o arrebatamento dos justos. Porém, este arrebatamento não é secreto. Este arrebatamento ocorre num contexto em que a volta de Cristo é anunciada com trombetas. E ela ocorre num contexto em que ocorre a ressurreição de todos os mortos justos, desde Adão até o dia da volta de Cristo. É um evento audível, porque é acompanhado ao som de trombetas. E é um evento visível, porque ocorre a ressurreição visível e corpórea dos justos e ocorre a transformação dos justos vivos. Certa vez, um pastor evangélico, Dr. Bingham, a esposa dele chegou para ele e disse o seguinte: querido, eu gostaria que você me ajudasse a encontrar um texto bíblico, me lembrasse do texto bíblico que fala sobre o arrebatamento secreto, porque eu preciso desse texto para a escola dominical. E aí, quando ela abordou o Dr. Bingham, ele falou o seguinte: querida, isso é fácil, basta você ir a 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E aí a esposa dele disse o seguinte: querido, eu fui até o texto, mas o detalhe é que esse texto é o texto mais barulhento da Bíblia. E o Dr. Bingham disse que depois desse comentário dela, de que o texto era o texto mais barulhento da Bíblia, porque é acompanhado de trombetas, ele começou uma análise e um estudo, e ele chegou à conclusão de que por anos ele estava crendo numa doutrina errada a respeito da volta de Cristo. E mesmo continuando sendo um pentecostal, ele abandonou a doutrina do arrebatamento secreto, por causa dessa simples afirmação da esposa, de que esse texto aqui é o texto mais barulhento da Bíblia. Agora, por quê que alguns irmãos, mesmo com um texto claro como esses, creem no arrebatamento secreto? Alguns irmãos creem que quando Cristo voltar, na verdade, a primeira parte é o seguinte: ele vai arrebatar os justos secretamente, para eles não passarem pela grande tribulação. A grande tribulação será um momento de perseguição final que os filhos de Deus enfrentarão um pouco antes da volta de Cristo. Satanás, queridos, sempre se utiliza da perseguição e das distorções doutrinárias para oprimir o povo de Deus e afastá-los de Cristo. E no fim dos tempos, pouco antes da volta de Cristo, ele vai investir de novo. Ele vai usar de perseguição, de boicote econômico, para você não poder comprar e nem vender, se você não aceitar o sinal da autoridade de dois poderes, um político e um religioso, de acordo com Apocalipse 13. Tire da sua cabeça essa baboseira que falam por aí, de que o sinal da besta vai ser um chip na mão. Isso é conversa para boi dormir. Se tivesse um chip hoje, eu colocaria. Seria uma bênção não precisar andar com carteira, com CPF, com RG, com conta bancária. O dia que sai um chip, eu sou o primeiro a colocar. E por quê? Não tem nada a ver. Você acha que o diabo e Deus estão batendo boca por causa de um chip? Pelo amor de Deus. O conflito entre o bem e o mal é algo muito mais sério do que isso. É fidelidade a Deus.
O que vai distinguir no fim dos tempos quem é de Deus e quem é do diabo não é um chip. É uma disposição interna de adorar a Deus ao poder representado pela besta. Então, se isso vai ser identificado por chip, por íris e impressão digital, isso não tem nada a ver. O diabo, além de doutrinas erradas, ele se utiliza dessas especulações ridículas para desviar as pessoas do foco, que é o grande conflito entre o bem e o mal. Deus não está batendo boca com o diabo para saber quem é que vai ter um chip e quem não vai ter um chip. Para com isso. Vá para a Bíblia. E pouco antes da volta de Cristo, muitos cristãos pensam que quando ocorrer esta grande tribulação, esta perseguição, como está em Apocalipse 13, Cristo arrebata a igreja secretamente para que os filhos de Deus não passem pela tribulação. E eles creem nisso, porque Apocalipse 3,10 diz que Deus vai nos guardar da hora da provação deste mundo. Então eles pensam, se Deus vai nos guardar da hora da provação, isso significa que nós não passaremos pela grande tribulação. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Vá, por exemplo, para Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14. Você vai ver que Deus não vai tirar você do mundo por ocasião da tribulação. Ele vai proteger você no mundo durante a tribulação. É diferente. Apocalipse 7, 13 e 14. Quando Apocalipse 3,10 diz que Deus vai nos guardar da hora da provação, não quer dizer que Ele vai nos tirar do mundo para nos guardar da provação, mas que Ele vai nos ajudar aqui no mundo durante a provação. E em Apocalipse 7, 13 e 14 é dito: um dos anciãos tomou então a palavra e disse-me, aqui era um ser celestial que João vê na visão apocalíptica: estes trajados com vestes brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele me disse, eles vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso encontram-se diante do trono de Deus, rendendo-lhe culto dia e noite em seu templo. De acordo com esse texto, os que estavam salvos diante do trono de Deus, eles foram tirados do mundo antes da tribulação ou vieram de um mundo em tribulação? Qual das duas opções o texto está ensinando para nós aqui? A segunda. Eles vieram da grande tribulação, mostrando o quê? Deus os guardou sim, mas não os guardou lá em cima, os guardou aqui. Até porque a presença dos justos aqui neste mundo vai ser importantíssima para Deus mostrar para o universo quem é quem. Quando acontecer o decreto de Apocalipse 13, obrigando os cristãos por meio de um boicote econômico a adorarem a poderes representados por duas bestas, Deus vai mostrar para o universo mais ainda quem é quem no conflito cósmico. Porque, queridos, é muito fácil vocês me verem aqui agora falando, ou os ouvintes da rádio assim, me ouvirem falando, e pensar o seguinte: nosso Leandro, como está pregando sobre a Bíblia, ele é um cristão que aceitou a Deus, é um cara que está salvo. Uma coisa é o que o Leandro aparenta, outra coisa é o que o Leandro é no coração. E isso só Deus o sabe, os anjos não o sabem. Então, será no momento da grande tribulação, em que nós estivermos aqui, em que Deus nos guardará aqui, é que nós vamos revelar quem na verdade nós somos. E aqui eu quero dar um recado para você que está entrando na igreja agora. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que, graças a Deus, já estão se decidindo pelo batismo, tendo assistido já algumas séries nossas aqui. Eu quero dar um recado para você muito importante. Na igreja, sempre vai existir dois grupos de pessoas: o trigo e o joio.
O trigo é a planta boa, o joio é a erva daninha do diabo. O Espírito Santo planta o trigo para ser colhido e ser levado no celeiro do Senhor. O diabo também converte e planta o joio para abafar o trigo que está aqui. Então por que eu estou lhe contando isso? Para que você tenha maturidade e discernimento espiritual, para quando você se batizar, não se decepcionar, pensando o seguinte: nossa, eu me batizei na igreja adventista, na igreja da Novo Tempo, e lá eu vi que o fulano faz isso, isso, isso. Se você sair da igreja por causa disso, você acha que quando for dado um decreto para perseguir os cristãos, tu vai aguentar? Você que é um irmão adventista do sétimo dia, se você sai da igreja porque alguém se desentendeu com você aqui, tu acha que no momento de uma prova muito mais dura tu vai aguentar? Se você não for forte hoje, você não será forte amanhã. E Cristo, quando voltar, Ele quer encontrar você preparado. E uma das formas de Ele encontrar você preparado é você aguardá-lo em glória e majestade, e não crer que Ele virá de um modo secreto. Porque se você crer que Ele virá de um modo secreto e arrebatará a igreja, você vai levar um grande susto. Imagine, você é um irmão evangélico aguardando o arrebatamento secreto da igreja, e de repente ele aparece em glória e majestade e você não estava esperando que ele viesse dessa forma. O que vai acontecer? Bem provável que, se você continuar crendo no arrebatamento secreto, você faça parte deste grupo de pessoas despreparadas mencionados em Apocalipse 6, 14 a 17. Abra sua Bíblia. Eu quero ler esse texto porque você não pode fazer parte desse grupo. Eu digo para você que está acompanhando pela internet agora, pela rádio assim, você não pode fazer parte deste grupo de pessoas desesperadas e despreparadas por ocasião da volta de Cristo. E uma das formas, primeiro é você dizendo um sim para Cristo. E muitos de vocês já disseram. E a segunda forma é você abandonar o arrebatamento secreto. Olha o que diz o texto, Apocalipse 6, 14 a 17. Quando Cristo voltar, olha o que vai acontecer. O céu recolheu-se como um livro que se enrola. Ou seja, este azul do céu que você enxerga agora vai desaparecer e você vai enxergar só anjos e Cristo no centro. O céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram abaladas. Tem como um evento desse ser secreto, queridos? Até as ilhas e as... Quando o Criador, que é Cristo, entra em contato com este mundo de pecado, o mundo não aguenta, a estrutura da terra, da natureza é totalmente abalada, porque o mundo pecaminoso entra em contato com a glória de um Deus santo. E aí as montanhas se movem, as ilhas são inundadas, e diante desse evento, que causa um transtorno horrível na natureza, o verso 15 fala assim, ó: os reis da terra, os magnatas, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se nas cavernas e nos rochedos das montanhas. Eles diziam às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos longe da face do que está sentado no trono e longe da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Você precisa crer que Cristo vai voltar em glória, porque se você crer que Ele virá secretamente, quando acontecer isso aqui, de Ele voltar, toda a natureza entrar em convulsão, as pessoas despreparadas vão se esconder debaixo das cavernas, das montanhas, nos buracos. Se você crer no arrebatamento secreto, você vai estar despreparado,
E você poderá fazer parte desse grupo aqui. Porque Cristo não vai vir secretamente. Mas, Leandro, em Lucas 17, e também em outros textos, Jesus claramente disse que uns vão ser levados e outros vão ser deixados. Por isso que o nome do filme é Deixados para Trás. Uma das coisas, queridos, mais importantes no estudo da Bíblia é nós aprendermos a estudar a Bíblia contextualmente. Antes, vamos ler aqui Lucas 17, 34. Será que esse texto ensina que quando Cristo voltar, alguns serão levados e outros deixados para trás? Os que serão levados serão arrebatados secretamente, e os que serão deixados passarão mais um período nessa terra, sob o domínio do anticristo? A Bíblia não ensina isso. O verso 34 diz: eu vos digo, naquela noite 2 homens estarão sobre o mesmo leito, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas a moer, uma será tomada e outra será deixada. Mas Leandro aqui está falando que alguns serão deixados para trás e que uns vão ser tomados. Não está falando. Você acredita que é possível nós entendermos o pensamento de um autor lendo uma linha ou um parágrafo do livro dele? O que você acha? Se você tiver um exame na universidade e como parte do exame você tem que ler uma obra para se preparar para esse exame, você lendo uma frase ou um parágrafo da obra vai ser suficiente para você entender o pensamento do autor e se preparar para a prova? Não vai ser suficiente. Com a Bíblia é a mesma coisa. É muito perigoso quando o cristão estuda os versos isoladamente, sabia? Certa vez uma pessoa disse o seguinte: eu vou abrir a Bíblia agora para ver o que Deus tem a dizer para mim. E ele abriu a Bíblia de qualquer jeito, colocou o dedo e abriu naquele texto do Evangelho que diz assim: e Judas foi e enforcou-se. Ele, opa, não, teve um erro aqui. Deus jamais ia pedir para eu fazer uma coisa dessas. Não, eu vou fazer de novo, eu vou ver o que Deus tem a me dizer de novo. Aí ele folheou mais uma vez a Bíblia, e aí ele abriu naquele dito de Jesus, que Jesus falou assim: o que tem para fazer, faze-o depressa. Você acha que é correto estudarmos a Bíblia desse jeito? É óbvio que não. Muitos que creem no arrebatamento secreto estudam a Bíblia mais ou menos desse jeito. E muitos aqui dentro que não creem no arrebatamento secreto também estudam a Bíblia desse jeito, viu? Não é assim que se estuda a Bíblia. Quando você lê o verso 34 de Lucas 17, que fala que uns vão ser tomados e outros deixados, você tem que fazer uma pergunta. Em que contexto uns serão tomados e outros deixados? Num contexto de arrebatamento secreto? Uma outra pergunta que você pode fazer e buscar a resposta na Bíblia: os que vão ser deixados serão deixados vivos? Se você ler um pouco antes, você já resolve o problema. Ao invés de ler Lucas 17, 34 apenas, vamos aqui, por exemplo, ler Lucas 17, 24. Veja, 10 versículos antes. Não é? De fato, como o relâmpago a faiscar brilha de um lado a outro do horizonte, assim será o Filho do Homem por ocasião do seu dia. Em que contexto um vai ser tomado e outro deixado? Num contexto secreto? Não. A que Cristo comparou a sua volta aqui? Hã? Relâmpago. Relâmpago é invisível? Sabe por que não? Assim como o relâmpago se mostra do Oriente ao Ocidente, assim há de ser a volta de Cristo. Ou seja, o que será tomado não vai ser secreto. É num contexto de visibilidade.
E o que vai ser deixado? Vai ser deixado vivo durante um período de domínio do anticristo neste mundo? Não. Olha aqui o contexto, ó, verso 26 e 27. Como aconteceu nos dias de Noé, assim acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se ou eram dados em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os fez perecer a todos. Ou seja, o que será tomado num contexto visível, porque a volta de Cristo é comparada a um relâmpago, e o que vai ser deixado morto. Não tem nada de arrebatamento secreto no contexto. Meus irmãos, e para finalizar, o que nós devemos fazer para estarmos preparados para a volta de Cristo? Além de crermos na doutrina correta, porque se você crer no arrebatamento secreto, você vai levar um susto, você vai ser pego de surpresa. Cristo tem algumas dicas para você e eu estarmos preparados por ocasião da sua vinda. E eu quero finalizar deixando essas dicas para você. A primeira dica: você precisa ser um amigo de Jesus. Em Mateus 11, 28 a 30, ele tem um convite para todo aquele que quer estar preparado para a sua segunda vinda. Porque quando Cristo voltar, queridos, não haverá mais chance de salvação. Ele diz em Apocalipse 22, 12, e em Mateus 16, 27 o seguinte: que ele virá para dar a cada um segundo as suas obras. Isso significa que quando ele voltar em glória e majestade, as decisões quanto ao destino de todas as pessoas já foram tomadas. Até o dia da volta de Cristo você tem oportunidade de estar preparado, depois já era. Então é por isso que é muito importante que você agora saiba quais são as dicas que ele dá para você estar preparado. Porque queira você ou não, o juízo final vai acontecer. Um dia todos prestaremos contas. E para estarmos em pé diante do juízo, nós precisamos seguir algumas dicas de Cristo. A primeira delas, precisamos ser um amigo do Senhor. Em Mateus 11, 28 a 30, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobre o peso do fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sim, o meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo é leve. Jesus diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. E se vocês aceitarem o meu jugo, que é o quê? São as imposições, as dificuldades e as bênçãos de ser cristão, você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai viver em paz. E você vai estar preparado para me receber se eu voltar hoje, amanhã, daqui 5 anos ou daqui a 10 anos. Primeiro ponto, você tem que ser um amigo de Cristo. Até porque em João 5:24 tem um outro texto que complementa esse argumento que eu estou apresentando para vocês. João 5:24. Em verdade eu vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele não vem a juízo, mas passou da morte para a vida. O ser humano só pode ser absolvido no juízo final se ele tiver a Cristo como seu advogado. Você entende agora por que num dos estudos eu mostrei para você que Jesus disse assim:
eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim? Só Ele possui a habilitação para absolver você e a mim no juízo. Você e eu somos pecadores, nós não temos merecimento algum da salvação. Mas quando pela fé nos apropriamos do sacrifício de Cristo, Ele assume a nossa causa e Ele nos absolve. Agora você tem que dizer um sim para Jesus. Você que é um amigo visitante que está aqui nesta noite, você precisa dizer um sim para Cristo e se preparar para ser batizado, expressando publicamente a sua fé nele. Sabe por quê? Porque ele falou o seguinte, que aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. E aquele que o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai. Você tem dois caminhos para seguir. O que esta série, a verdade além dos fatos, quer lhe mostrar é que você tem dois caminhos a seguir, mas que você pode escolher aquele que é o melhor. Aqui leva você à salvação eterna. E você que é já membro da igreja, você precisa fortalecer a sua crença em Cristo. Você não pode pensar que está tudo ok e que agora você não vai ler mais a Bíblia, não vai orar mais, não vai vir mais à igreja. Não, a carreira cristã começa com o batismo. Agora temos uma jornada ainda pela frente. Então a primeira dica, seja amigo de Jesus. Se você quer estar preparado para a volta dele. A segunda dica, Mateus 24, 42. Além de ser amigo de Jesus, diz Jesus em Mateus 24, 42, vigiai, pois, porque não sabeis o dia em que vosso Senhor virá. Verso 44, eis porque também vós estáis preparados, pois numa hora que não pensais é que vem o Filho do Homem. Além de ser um amigo de Jesus, você precisa vigiar. E sabe qual é uma das melhores formas de vigiar? É você ler constantemente Mateus 24. Sabe por quê? Porque Mateus 24 mostra os sinais para a volta de Cristo. E quando você avalia que os sinais para a volta de Cristo já se cumpriram quase todos, você estará sempre na expectativa da vinda do Senhor. Você vai estar sempre vigiando. Agora, eu queria deixar uma dica a mais para você. Não estude sobre a volta de Cristo ou sobre os sinais da volta de Cristo com um jornal do seu lado. Tem muitos cristãos que veem qualquer coisinha acontecer na natureza, qualquer coisinha acontecer no mundo político, eles veem o presidente dos Estados Unidos ou o Papa se mexer na cadeira, já é o fim do mundo. Não estude a Bíblia com um jornal do lado. Estude a Bíblia com a própria Bíblia ou faça uso de um bom comentário bíblico. E avalie os sinais. O livro do Apocalipse, todos os sinais, até o capítulo 12, já se cumpriram. Falta o capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e 16. E 17 e 18, Cristo volta. Porque o capítulo 20 já fala do milênio, período de férias de 1000 anos que estaremos no céu, e 21 e 22 fala da nova Jerusalém e depois da nova terra. Falta muito pouco, queridos, para Cristo voltar. E eu queria convidar a você, visitante, quando chegar na sua casa, como parte desse preparo espiritual que você começou hoje, sobre a volta de Cristo, leia Mateus 24 e veja, desses sinais, quais ainda faltam para Cristo voltar? Praticamente nenhum. Então, duas dicas para você se preparar para a volta de Cristo. Além de você não crer no arrebatamento secreto, você precisa ter a Jesus como amigo, você precisa vigiar, mas você também precisa permitir uma coisa.
Terceira dica. Você precisa permitir que o Espírito Santo batize você todos os dias. Em Atos 1, verso 8, Cristo disse para os seus discípulos que eles receberiam poder quando o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, descesse sobre eles. Da mesma maneira, você e eu só receberemos poder para sermos cristãos se o Espírito Santo descer sobre nós todos os dias. E eu queria fazer um convite para você agora que é visitante. E para você também que é membro da igreja. Agora nós vamos fechar os olhos para fazermos uma oração particular com Deus de 2 ou 3 minutos. E eu queria que você pedisse que o Espírito Santo lhe batizasse hoje à noite. Amanhã de manhã, depois da manhã. Porque o agente, o grande agente que vai nos preparar para o retorno de Cristo é o Espírito Santo. Mas antes eu não posso finalizar essa mensagem perguntando a você que é visitante, que ainda não foi batizado, você quer que Jesus seja o seu advogado de defesa, para que na volta dele você não seja achado culpado e você seja encontrado aqui como filho de Deus? Quantos de vocês querem dizer esse sim para Jesus? Levante a mão. Parabéns. Os visitantes, quem ainda não é batizado, você quer dizer assim para Jesus: Jesus, eu quero estar preparado para a sua volta, eu não quero ser pego de surpresa. Jesus, eu não quero fazer parte do grupo de Apocalipse 6,14, que vai se esconder nas montanhas de medo do Senhor. Quem aqui é um visitante e queria dizer isto para Jesus agora? Levante a sua mão. Temos aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, 8 pessoas, que bom, 9. Eu quero que você agora ore a Deus dizendo o seguinte: Senhor, reforce essa minha decisão. Eu não quero fazer parte do grupo de pessoas despreparadas. Eu quero fazer parte do grupo de pessoas que vai estar radiante e feliz pela sua volta. E não tem como não estarmos felizes, queridos, sabem por quê? Quando Cristo voltar, Ele vai restaurar uma nova ordem neste mundo. E este mundo, ao ser administrado por Deus e sem pecado, olha o que Cristo vai fazer na sua e na minha vida, de acordo com Apocalipse 21:4. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos. Já não haverá morte, não haverá mais luto, nem clamor, nem sofrimento, pois o mundo antigo desapareceu. E aquele que está sentado no trono disse então: eis que faço novas todas as coisas. Depois disse: escreve, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus prometeu, queridos, que quando Ele voltar, Ele vai acabar com o maior de todos os inimigos que nós temos, que é a morte. Eu entendi perfeitamente o quão importante é aguardar Jesus quando há 4 anos eu perdi os meus 2 avós. O meu avô morreu dia 30 de dezembro, há 4 anos atrás, e a minha avó morreu 2 dias depois, sem saber que ele havia morrido. Eu perdi, queridos, as 2 pessoas que foram mais significativas ao longo da minha existência, que me ensinaram muita coisa. Tem 3 grupos de pessoas que me ensinaram muito sobre o amor de Deus. O meu avô e a minha avó me ensinaram como que Deus nos ama com profundidade. As minhas filhas me ensinaram como que Deus ama incondicionalmente. E a minha esposa me ensina como Deus me ama com paciência.
E eu vou dizer uma coisa para você. Especialmente depois que eu perdi esses 2 avós que me mostraram o que é ser amado profundamente por Deus, hoje eu almejo mais ainda a volta de Jesus. E quando olho esse texto, ele tem um brilho especial para mim, queridos, porque ele diz assim, ó, ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Já não haverá mais morte, nem mais luto. Ou seja, eu vou poder viver a eternidade com as pessoas que eu amo sem ter medo de perdê-las de novo. Não é maravilhoso isso? Você viver a eternidade sem ter medo de perder as pessoas que você ama? Não é horrível você viver nesse mundo e em algum momento você se deparar com a realidade de que talvez daqui um dia você não tenha mais essa pessoa do seu lado? É horrível. Mas eu lhe garanto, porque Cristo ressuscitou e porque Ele vai voltar, a morte não é o fim. E você não pode ficar de fora deste grande reencontro entre os justos vivos e entre os justos que serão ressuscitados. E é por isso, querido visitante que está aqui na igreja hoje, você que acompanha pela internet, pelo rádio, você não pode ser daqui nesta noite sem dizer um sim para Jesus. Você não pode sair daqui sem reforçar a sua decisão pelo batismo. Porque se você fizer isso, você vai perder algo de muito especial. Mas você pode estar pensando assim, Leandro, se eu reforçar este sim para o batismo, eu não estou preparado ainda, Leandro. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, não existe ser humano preparado, é Deus quem nos prepara. Deus não quer que você esteja mesmo preparado, Deus quer é que você aceite, porque é Ele que vai preparar você. E você já está se preparando ao assistir esta série e ao se dispor a fazer um estudo bíblico. Então, todos vocês, queridos visitantes, que levantaram a mão, reforce essa decisão. Porque o que Cristo tem para vocês e para mim é muito mais do que podemos imaginar. Não perca isso, de forma alguma. E não pense, aqui a igreja não é um lugar para gente santinha, viu? Eu sou um grande pecador, como que eu vou me batizar agora? Bem-vindo, bem-vindo ao nosso time, nós também somos grandes pecadores. Aqui é um hospital espiritual. Se você precisa do médico Jesus, aqui é o teu lugar. Vamos fazer uma oração agora? Pedir que Ele nos prepare para a sua vinda e que Ele reforce em você essa decisão bonita que você tomou de estar preparado para a segunda vinda dEle. Feche seus olhos. Senhor, neste momento, queremos agradecer por nos revelar a maneira como Jesus voltará. Há muitos filhos seus sinceros, que amam a Jesus, mas que ainda creem no arrebatamento secreto. Eu lhe peço, Senhor Deus, ensina esses seus filhos. E obrigado pelas decisões que nós tivemos aqui neste momento. Pessoas que se decidiram aqui na igreja, pela internet, pela rádio assim, pessoas que decidiram não mais crer no arrebatamento secreto e decidiram serem amigas de Jesus, vigiarem e serem batizadas com o Espírito Santo para poderem se encontrar com alegria ao verem o rosto do Senhor. Eu te agradeço, Senhor Deus, por todos esses irmãos e amigos que também vieram aqui. Nós que já somos da igreja, Senhor Deus, reforça em nós a amizade por Cristo. Obrigado, porque um dia a sua graça nos alcançou. E esses queridos visitantes que disseram sim para Cristo, que levantaram suas mãos, Senhor Deus, reforça essa decisão neles, de estarem preparados para a volta de Cristo, porque será o momento mais glorioso deste planeta, quando Ele voltará com os seus anjos, para destruir o maior de todos os nossos inimigos, que é a morte. Obrigado, querido Jesus, porque por causa de sua morte e ressurreição, a morte não é o fim de tudo. Obrigado, Divino Espírito Santo,
porque o Senhor é o agente divino que nos prepara para a volta de Cristo. E obrigado, querido Pai, por seu amor incondicional. Em nome de Jesus. Amém.